Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa guerra entre o Estado de Israel e o grupo Hamas, nós devemos perguntar por que os palestinos merecem respeito, por que eles merecem consideração, por que eles não podem ser tratados como meros objetos dos objetivos bélicos israelenses. É curioso que no meio aí dos discursos que nós vimos recentemente em favor dos palestinos, a gente ouviu muito a frase: nós não somos animais, nós também somos humanos, né? Como se o critério para definir se um ser é valioso fosse esse: pertencer a uma determinada espécie, no caso a humana. Ora, o que existe apenas nos seres humanos que os tornam merecedores de respeito, né? Por que nós não podemos considerar que outros seres de outras espécies também possuem merecimento, né? Por que eles não devem ser considerados também como seres valiosos, seres que não podem ser subjugados, torturados e mortos ao nosso bel prazer? Quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente percebe que existe aí um corte arbitrário por parte de muitas pessoas, né? Quando elas dizem assim: ah, nós também somos humanos, sabe? Nós temos dignidade porque somos humanos, né? Nós não somos bichos. Ora, mas e se fossem bichos? Será que os bichos podem ser tratados como coisas, né? Que nós pegamos, manipulamos como quisermos, né? E podemos até mesmo destruir, né? Ora, é evidente que esses, vamos dizer assim, os animais não humanos, né, muitos deles pelo menos, aqueles com os quais nós estamos mais habituados, né, aqueles que convivem conosco, como cães, gatos, né, os próprios passarinhos que nós vemos sempre por aí nas árvores e tantos outros, eles possuem algo em comum conosco, seres humanos, né? Eles percebem a si mesmos e percebem as coisas à sua volta e eles conseguem se diferenciar, né? O que significa que eles não são objetos, eles não são coisas simplesmente, mas eles são seres que possuem um nível de subjetividade, né? Assim como o ser humano, quando ele está ali na barriga da mãe, ele já demonstra um nível de percepção a partir ali a partir do terceiro mês, né? Quando ele já tem o seu sistema nervoso central formado, ele tem o seu corpo ali razoavelmente desenvolvido, ele demonstra que ele consegue ter algum nível de percepção, né? Daquele jeitinho dele muito rudimentar, mas ele já tem ali um processo mental. O que ele não consegue ainda é criar conceitos, né? Ele não sabe que ele está na barriga da mãe, né? Ele não sabe definir as coisas, porque ele ainda não tem recursos mentais para isso. Os recursos mentais dele são adaptados para aquela situação em que ele se encontra, na qual ele já sente dor, né? Ele sente até mesmo prazer, né? E enfim, depois, quando ele sai da barriga da mãe, ele vai ter uma nova experiência, ele vai respirar pela primeira vez e ele ainda não entende as coisas, mas ele já as percebe, né? Ele as percebe de uma forma, podemos dizer, bruta, de uma forma animalesca, né? E conforme ele vai crescendo, se ele for um ser humano ali sem uma deficiência mental grave, né, ele vai aprender depois a andar, ele vai aprender a falar, a se comunicar, a realizar cálculos, né? Ele vai aprender a refletir logicamente sobre as coisas, de forma que os animais de outras espécies não conseguem, né? Eles ainda não têm esse nível de abstração, eles não têm um nível para criar conceitos, né? Mas não significa que os animais não raciocinam. Se você entender que o raciocínio é um processo de pensamento que vai nos levar à descoberta, que vai nos levar a uma conclusão, bem, os animais conseguem raciocinar de forma adaptada para as finalidades devidas à sua espécie, de acordo com o ambiente no qual eles se encontram, de acordo com, vamos dizer assim, a sua programação genética, né? E o ser humano, por uma série de contingências históricas, por uma série de fatores biológicos, evolutivos, ele aprendeu a pensar de uma forma mais elevada, a ponto de hoje nós termos toda essa tecnologia, celulares na mão, né? Nós temos internet, nós temos satélites, foguetes, porque o ser humano conseguiu criar símbolos
e ele aprendeu a usar esses símbolos, essa linguagem escrita, verbal, de uma forma que os outros animais não precisaram, eles não foram por esse caminho, né? E de forma que o ser humano teve uma sorte muito grande, né, de a gente conseguir isso, a ponto de hoje nós termos uma vida muitíssimo mais confortável que os nossos antepassados. A gente conseguiu manipular o ambiente ao nosso redor e subjugá-lo a nós, né? Esse ambiente que era uma selva, era uma savana, né? Era um ambiente muito inóspito para nós, que vivíamos correndo dos predadores ou correndo atrás das presas, né? Atrás do javali, atrás do mamute, né? Para termos ali muitas fontes proteicas. E hoje nós não precisamos mais disso. Nós temos uma vida muito melhor com a agricultura, né? Que produz aquilo de que nós necessitamos. Nós temos abundância e variedade de vegetais e de cogumelos, pelo menos grande parte da humanidade. Aqui no Brasil, a maioria das pessoas consegue viver muito bem com o produto da agricultura. E por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou indo tão longe assim? Ora, porque mesmo os seres humanos que não possuem capacidade intelectual, né, para se comunicar, para conviver em sociedade, ou melhor falando, para interagir com outros seres humanos, eles são seres que merecem respeito, eles já têm uma dignidade, porque eles não são objetos, né? O simples fato de um ser conseguir sentir algo, o simples fato de ele ter consciência e valorizar a sua vida, já o torna merecedor de respeito, né? Ele já possui um valor que não é atribuído por terceiros, mas é atribuído por ele mesmo. Ele valoriza a sua vida e ele demonstra isso quando ele foge da dor, quando ele foge do perigo. Ainda que ele não tenha um conceito do que é morte ou sofrimento na mente dele, mas ele já sabe que isso é algo ruim, que isso é algo negativo. Como nós mesmos sabemos que a morte é algo negativo, né? Nós não precisamos de um raciocínio que nos leve a isso, porque nós percebemos, isso é algo dado, é algo imediato, né? De modo que quando alguém diz assim, olha, determinadas pessoas merecem respeito porque também são seres humanos, essa pessoa está cometendo uma argumentação extremamente defeituosa, para dizer o mínimo, né? Porque ela está subentendendo que seres que não são humanos podem ser tratados como coisas, podem ser mortos o bel prazer dos seres humanos. Isso não é verdade, isso não se justifica. Existe um experimento mental muito valioso que diz respeito a uma civilização que se desenvolveu, né, muito antes dos seres humanos, em outro ponto do espaço. Ela conseguiu criar uma tecnologia para desbravar outros sistemas solares e chegou aqui no nosso planeta, né? Se essa espécie quisesse nos escravizar, quisesse nos matar, por qualquer motivo que ela entendesse conveniente, será que nós aceitaríamos isso pelo simples fato de ela ter atingido um nível intelectual e tecnológico muitíssimo superior? Pense que as crianças dessa espécie fossem mais inteligentes que o Nikola Tesla, Albert Einstein, Galileu Galilei, né? De modo que os adultos, eles teriam tantas ideias que a gente não conseguiria nem alcançar, a gente não conseguiria entender nada daquilo que eles pensam, né? Devido ao nível que eles chegaram de sofisticação mental. Será que isso justificaria que essa espécie quisesse, por exemplo, nos matar só pelo prazer de ouvir o som, o som dos nossos gritos quando nós estivéssemos sendo mortos, né? Será que ela poderia nos matar só para queimar o nosso corpo, a fim de sentir o cheiro da nossa carne queimando, né? Alegando que o prazer que esses seres sentem é maior ou é mais valioso que o interesse humano em continuar vivo, né? Será que o nosso interesse em continuar vivo não valeria mais do que um prazer supérfluo, do qual esses seres podem muito bem abrir mão, né? Respeitando a nossa individualidade, respeitando a nossa senciência, ou seja, a nossa capacidade de sentir coisas e de valorizar a nossa própria vida? Então, é exatamente isso que ocorre, né? Quando um ser humano se depara com um ser, vamos dizer assim, menos provido tecnologicamente, né? Um ser que não tem essa capacidade toda que nós possuímos de manipular o meio ambiente e usar tecnologia para
aprisionar e explorar seres de outras espécies, né? E é isso o que ocorre quando você escolhe aquilo que você vai comprar na farmácia, no mercado, né? A roupa que você vai vestir. Será que você não está ajudando a financiar uma indústria de crueldade que trata seres que possuem consciência e sensibilidade como se fossem meras coisas, seres que não valem nada, né? Então, pessoal, os palestinos merecem respeito pelo mesmo motivo que os israelenses merecem respeito, que qualquer pessoa humana merece respeito e que qualquer indivíduo de qualquer espécie merece respeito. Porque tanto palestinos como israelenses, como os peixes, como os bois, as galinhas, os porcos, os carneiros, os insetos, todos eles são dotados de algum nível de subjetividade. Eles possuem uma mente, eles são alguém e não algo. Eles querem continuar vivos. E é isso o que os diferencia dos objetos. E se você é uma pessoa que busca ser alguém virtuoso, alguém que segue aquilo que é o correto à luz da razão, se você busca a virtude, você precisa respeitar os palestinos, assim como todos os demais seres sencientes. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso e até a próxima.